A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez, mais uma quarta, para estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então nós temos pregado uma série chamada Plena Alegria, nas quartas-feiras, onde nós temos falado em geral sobre a vida cristã e comentado um pouco sobre o tema da alegria que Cristo nos dá, né? Talvez para algumas pessoas não seja o momento correto de falarmos a respeito de alegria, porém eu vejo que esse é o momento ideal para nós falarmos sobre isso, para que alguns mitos caiam por terra, né? Para que nós possamos entender que a nossa alegria, a alegria cristã, ela não diz respeito às coisas deste mundo. A nossa alegria é inabalável porque ela está em Cristo Jesus. Então nós estamos no terceiro dia, no terceiro sermão dessa série Plena Alegria em Filipenses que nós temos pregado. Tem sido, para mim, meus irmãos, muito edificante. Eu espero que esteja sendo também para os irmãos. E essa meditação nessa epístola meio que nos faz pensar nos nossos dias de hoje, né? Nos faz olharmos para a nossa situação hoje e observarmos como nós temos lidado, né, com essa situação, com essa crise que nós estamos vivendo. Será que nós temos demonstrado o valor do nosso cristianismo? Será que nós temos demonstrado a alegria correta em tempos de provações, em tempos de dificuldade como nós estamos vivendo? Nós cristãos, já foi falado isso e é importante repetir, somos a única Bíblia que talvez algumas pessoas estejam lendo, né? Muita gente pode não ter contato direto com Jesus, mas através do nosso testemunho essas pessoas conseguem olhar para Jesus. Então nós já sabemos aqui nessa meditação, nessa exposição da carta de Filipenses, nós já demos uma introdução no primeiro dia. Então nós já sabemos que foi Epafrodito, que provavelmente era um membro da congregação ali dos Filipenses. Foi Epafrodito que foi a Paulo, levou uma oferta dos filipenses a Paulo, e foi através de Epafrodito que essa carta de Paulo ela chega aos filipenses, né? Que eles, então, ele leva a carta de Paulo aos filipenses e que eles, embora tivessem alguns problemas, como qualquer igreja, eles eram muito generosos e muito amáveis, né? A igreja de Filipos, por ser uma igreja fundada por homens, tinha lá os seus problemas, como as nossas igrejas tem problemas, isso é comum, né? Mas ainda assim, em meio a tantos problemas, essa igreja ela exercitava generosidade e exercitava amor, enviando Epafrodito, e não apenas
para que ele pudesse ver a necessidade do apóstolo Paulo, ver como o apóstolo estava indo, mas também levar uma oferta para ele para o sustentar. Então, é muito interessante ver uma igreja assim. Embora tenha muita doutrina aqui, meus irmãos, contida nessa carta, o tema central que salta aos nossos olhos nessa carta fabulosa é alegria. Alegria, por isso que nós demos o nome dessa série de Plena Alegria. A palavra plena quer dizer completa, né? Uma completude, né? Uma plenitude. Então, nós temos uma alegria que é completa, uma alegria que não depende de subterfúgios, nós temos uma alegria que está firmada em Cristo Jesus. O apóstolo que, na ocasião aqui, se encontrava aprisionado, está nos ensinando contentamento, alegria, prazer e satisfação em Deus, não nas coisas. E eu tenho dito, né, e eu quero repetir, as algemas de Paulo não o prendiam, não eram capazes de paralisar a plena alegria em seu coração. É muito importante nós falarmos isso daqui, né? Essas algemas que deveria prender, que deveria causar uma sensação de incapacidade, né? Ao contrário, no apóstolo Paulo lhe dava mais alegria ainda. Elas não eram capazes de paralisar a alegria de Paulo. Ele estava em Cristo e isso era completamente suficiente. Como eu tenho dito, meus irmãos, esse contraste presente em Filipenses é uma das coisas mais lindas dessa carta. Quando nós olhamos para essa carta, nós vemos, não é um coaching em sua mansão ou cobertura luxuosa, nos ensinando como ser feliz. O que nós vemos aqui é um prisioneiro. E esse prisioneiro, de forma incompreensível, é o homem mais livre, é o homem mais alegre do mundo. Aleluias! Aleluias! Como pode isso acontecer? A resposta será Cristo. A resposta sempre será Cristo. Solos Cristos, somente Cristo Jesus. Vamos ao texto de hoje, Filipenses 1, capítulo 1 ainda nós estamos. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 26. Se você puder acompanhar comigo, Filipenses capítulo 1, verso 20 ao 26. Está escrito assim: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, filipenses aqui, né, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que porção das Escrituras maravilhosa, né? Nós olhamos para esse texto aqui e esse texto é no mínimo comovente. É no mínimo comovente ler essas palavras do apóstolo, né? O apóstolo está ali em um dilema, ele olha para toda a situação de Filipos, olha para a própria situação dele, mas ele não consegue se deter nessas coisas, porque essas coisas para ele são coisas que não são lá tão importantes, nas coisas deste mundo aqui, eu estou dizendo, as coisas dessa vida. Paulo está olhando para a eternidade. Paulo, ele é um forasteiro,
Ele está vivendo aqui, mas ele não pertence a esse mundo. Que texto maravilhoso, meus irmãos. O que fica claro aqui é a centralidade de Cristo, como sempre no ensino do apóstolo Paulo. O desejo dele, acima de todas as coisas, era glorificar a Cristo Jesus e tornar o seu nome conhecido e exaltado. Esse deveria ser também o nosso desejo, não é verdade, irmãos? Exaltar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Aqui vale uma pergunta já. Será que o modo que nós vivemos, a nossa vida diária, as nossas ocupações glorificam de fato a Deus? Você já se fez essa pergunta? Será que o que eu faço, como eu vivo, será que isso glorifica de fato a Deus? Será que nós estamos buscando realmente tornar o nome de Cristo conhecido? Meus irmãos, essa deveria ser a nossa busca e o nosso mais sincero desejo. O que nós vemos no apóstolo Paulo é justamente esse desejo, o desejo de fazer conhecido o nome de Cristo, não o dele. Para ele não importava ser reconhecido pelos homens, ser aplaudido pelos homens. O que ele queria é estar em Cristo, o que ele queria é fazer o nome de Jesus ser conhecido e glorificado. Paulo ele usa aqui a expressão ardente expectativa, né, que significa eu esticar a cabeça, né, para olhar um pouco mais adiante. Essa ardente expectativa tem esse significado, né, se você for transliterar, de esticar a cabeça para ver um pouco mais adiante. Paulo diz que tem uma ardente expectativa, né, e essa preposição aqui indica deixar de lado quaisquer outros interesses. Então, se você liga esses dois significados, ele está dizendo que ele tem uma ardente expectativa, ou seja, ele está olhando adiante e ele não está detido em quaisquer interesses dessa vida. Ele tem uma única ambição, só uma, e essa ambição é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Como assim? É isso que ele fala. Né, que Cristo, com ousadia, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Mas ele fala que Cristo será engrandecido no corpo dele, vivo ou morto. E aqui, meus irmãos, mora uma das coisas mais incríveis dessa carta. Uma das coisas mais incríveis para nós olharmos na vida do apóstolo Paulo. Como assim Cristo vai ser glorificado no meu corpo, estando ele vivo ou morto? O que isso significa? Significa que o seu ser glorificaria a Deus, seja em vida, pregando e testemunhando sobre Cristo, ou morto, sendo lembrado de sua pregação e o seu testemunho. Ou seja, de qualquer forma, Cristo seria glorificado na vida do apóstolo Paulo, estando ele vivo ou estando ele morto. Isso daqui é muito lindo, meus irmãos. É maravilhoso nós olharmos, né, para essa expressão, para o que Paulo está dizendo aqui: Cristo será glorificado em mim. Mesmo se eu o glorifique na vida ou eu o glorifique através da minha morte. Então, para algumas pessoas, é interessante nós dizermos aqui, meus irmãos, para algumas pessoas, Jesus, ele é apenas uma figura histórica, ok? Para algumas pessoas, Jesus é apenas uma figura histórica, mas quando elas veem um cristão verdadeiro, um cristão dando testemunho, seja no sofrimento ou não, elas podem ao menos estarem um pouco mais perto de Jesus. Calma aí, pastor, você está dizendo que a minha vida pode fazer com que algumas pessoas vejam a beleza de Cristo? É exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo. Que Cristo será glorificado
no nosso corpo, né? Através da nossa vida. Não importa se nós sofremos, não importa se nós vivemos ou morremos. O que de fato devemos buscar é glorificar o nome de Jesus. É que Cristo seja centralizado nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vida diária. Então, a forma que nós passamos pelas dificuldades e mesmo assim estamos completos, mesmo assim estamos alegres, é um grande testemunho de quanto Jesus é maravilhoso e mais excelente do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Uau, que bonito isso! A forma com que eu lido com o meu sofrimento, a forma com que eu lido com a minha vida, com as minhas dificuldades, isso é uma prova, isso é uma evidência de quanto Jesus é bom. As pessoas, ao olharem para mim, elas veem a forma que eu lido com o meu sofrimento, com a vida, como eu estou completo, como eu estou alegre, como eu estou satisfeito em Deus. E isso faz com que o nome de Jesus seja glorificado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. De certa forma, a nossa vida é como se fosse uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e torna também o Cristo, entre aspas, distante dos incrédulos extremamente próximo. Para pensar nisso. A minha vida é como se fosse uma lente que vai fazer com que esse Cristo pequeno aí que os incrédulos acreditam sejam para eles extremamente grande. E a minha vida também fará com que esse Cristo pequeno, distante dos incrédulos, essa figura histórica, esse homem que viveu apenas há milhares de anos atrás, operou milagres, através da minha vida, Jesus Cristo passa a ser extremamente próximo, passa a estar perto da pessoa. Por quê? Porque ela enxerga a beleza de Cristo em nós, a beleza de Cristo através de nós. A nossa vida é como se fosse aquela luz, né? Sabe aquela luz em teatro? Eu esqueço o nome, eu acho que é canhão de luz que diz quando alguém está falando, está tendo um monólogo no teatro, está tendo uma fala, sempre quem está falando é colocado uma luz sobre essa pessoa. Da mesma forma, meus irmãos, a nossa vida não é a luz não é a nossa vida, mas a nossa vida é essa luz. A nossa vida aponta para essa luz que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos viver uma vida digna, uma vida para a glória de Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que aponte para Jesus, uma vida que coloque a luz não em nós mesmos, mas que nós possamos brilhar com a luz de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, em outra ocasião, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, ele diz que nós somos cartas vivas de Cristo. Como assim? Nós somos cartas, nós somos lidos. Isso significa que nós estamos abertos para que o mundo nos leia. Nós estamos abertos, somos uma carta viva e aberta diante de um mundo que não tem fé para crer em Cristo, mas, porém, através das nossas vidas, eles podem ler. As nossas vidas são um livro aberto, uma carta viva de Cristo. E as pessoas, ao lerem essa carta, elas podem se achegar a Cristo, ao mesmo Cristo que nós servimos e amamos. Olha só, nós acabamos de falar quanta coisa aqui, meus irmãos, que significa isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só como isso é interessante. Então, o modo que nós vivemos pode gerar vida para outras pessoas. O modo como nós morremos para nós mesmos pode gerar vida para aqueles que estão se achegando a Cristo. No versículo 21,
aqui, meus irmãos, Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o morrer é ganho também, em outras traduções diz isso. E nós podemos compreender essa fala do apóstolo Paulo através do que nós já temos lido aqui. Como assim o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro? Para Paulo, para ele, estar em Cristo é o que importa. Estar em Jesus era o que importava. Ele já disse estar crucificado com Cristo lá em Gálatas. Essa vida para ele é Cristo e morrer para ele é ganho, é lucro, porque ele há de estar com Cristo, seja em vida, seja em morte. O que separa o apóstolo Paulo de Cristo? Nada. É por isso que ele está contente, é por isso que ele pode dizer com coragem isso que ele está dizendo. Olha, o viver para mim é Cristo, porque eu já estou em Cristo, eu vivo para Cristo, e se de fato eu morrer aqui, isso vai ser só apenas uma vírgula, porque eu estarei não apenas em Cristo, mas agora eu estarei com Cristo. Isso é maravilhoso. Ele se vê aqui, Cristo, ele se vê aqui, meus irmãos, Paulo se vê numa situação difícil de escolha. Ele mesmo confessa essa dificuldade. E ele diz aqui nos versículos posteriores, ele diz que por um lado ele gostaria muito de partir e estar com Cristo, né? Não apenas estar em Cristo, porque se ele partisse, ele estaria agora com Cristo, né? Mas, por outro lado, ele também deseja viver e continuar sendo útil para o avanço do Evangelho. Olha só o dilema que o apóstolo Paulo ele está tendo aqui. Olha o que ele está falando aqui, meus irmãos. Ele está dizendo, olha, por um lado, eu gostaria muito de partir agora. Eu queria partir e estar com Cristo. Inclusive ele diz o que é incomparavelmente melhor. Gostaria de partir e estar com Cristo. Porém, eu quero também viver e ser útil para o Evangelho. Eu posso fazer um trabalho mais frutífero. Então, é isso que o apóstolo está dizendo aqui, né? Ele quer, ao mesmo tempo, partir, estar com Cristo e, ao mesmo tempo, ficar vivo. Paulo chega à conclusão e fica convencido de que Deus quer que ele viva, não apenas para contribuir para o progresso da proclamação do Evangelho, mas ele quer, o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, trará mais alegria, trará mais fé, trará mais ousadia para a igreja não apenas de Filipos, mas para a igreja no mundo todo, para a noiva de Jesus, para o corpo de Cristo Jesus. É através, por exemplo, dessa vida do apóstolo, por ele ter ficado um tempo mais vivo aqui, que talvez nós estamos hoje estudando essa carta. Por exemplo, então, o trabalho que o apóstolo fez, né, não buscando glória para si, mas para Deus, esse trabalho até hoje colhe frutos. Até hoje. Ele diz, eu quero fazer um trabalho frutífero, e ele fez. Aqui fica uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você pensa em fazer um trabalho frutífero para Deus? O que você tem feito para que o Evangelho cresça mais ainda? Para que o avanço do reino se estabeleça mais ainda aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. O que você tem feito para expandir essa fé? Você tem falado de Jesus para as pessoas? As pessoas têm visto Jesus em você? Será que quando as pessoas leem você, que é uma carta viva de Cristo, que é uma carta aberta de Cristo, será que quando as pessoas leem a sua vida, elas conseguem enxergar mais de Cristo ou mais de você mesmo? É uma pergunta para nós pensarmos aqui. É uma pergunta muito interessante para que a gente
para que a gente pense aqui, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele diz que quer ficar vivo, não apenas para contribuir com o avanço do evangelho, que isso ele diz lá no verso 12, mas também para que os filipenses progridem, né? Progridam e tenham alegria na fé. Olha só, alegria aparece aqui de novo. Olha a alegria aqui novamente. O apóstolo, ele não queria apenas ensiná-los a progredirem na proclamação do evangelho. Ele também queria ensiná-los a terem alegria na fé. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Ele queria que os filipenses estivessem cheios de alegria, cheios da alegria de Cristo, ter alegria na fé. Nós sabemos, meus irmãos, que a fé é a certeza e a convicção daquelas coisas que nós não vimos, mas cremos. Ter alegria em algo que não é, entre aspas, concreto, ter alegria em algo que não é, entre aspas, plausível, não parece ser algo fácil, né? Se é que vocês me entendem. Paulo está falando que os filipenses, através da sua vida, através do seu trabalho frutífero, eles aprenderiam a ter mais alegria em fé, ter mais alegria na fé. Então, como que é possível ter alegria em algo que eu não vejo? Como é possível ter alegria apenas numa crença? Como é possível isso? O evangelho não é apenas uma crença. É aqui que mora o cerne da vida cristã. O evangelho é Cristo. Cristo, Jesus Cristo é o evangelho. Os filipenses deveriam aprender a ter alegria na fé, não nas coisas que se veem. E ele vai explicar isso em um outro lugar, dizendo que as coisas que se veem, elas são temporais, ou seja, elas têm prazo de validade, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Então aqui, meus amados, nós vemos a dupla cidadania do cristão sendo exercitada da melhor forma. Nós vemos aqui através da vida do apóstolo Paulo que nós somos forasteiros, nós vivemos para a eternidade, nós não somos daqui, nós pertencemos a uma cidade celestial, mas ainda assim nós somos cidadãos vivendo nessa terra. E a forma correta de vivermos a nossa vida aqui é seguindo o exemplo do prisioneiro Paulo. Que exemplo é esse, pastor? Vivendo com a expectativa da eternidade. Paulo diz: eu estou com uma ardente expectativa. Paulo diz: o meu desejo é partir e estar com Cristo. O que é isso? Está vivendo com uma perspectiva, com uma expectativa de estar em Cristo, mas também aqui nessa vida servindo com alegria. Servindo com alegria aqui, porque a nossa alegria não advém da cidade, a nossa alegria não advém das montanhas, a nossa alegria não advém dos mares, das viagens, do dinheiro, das noites felizes com amigos. Embora tudo isso seja bom, embora tudo isso seja legal, a nossa alegria, assim como a de Paulo, está em Cristo Jesus, está firmada na pessoa de Cristo Jesus, o que nos permite viver bem aqui, o que nos permite viver bem e contente aqui, enquanto aguardamos a nova Jerusalém, além do Rio Azul, onde as ruas são de ouro e de cristal. Meus irmãos, lá não haverá mais dor, lá nessa cidade onde nós estamos a caminho, não haverá mais dor. É por isso, é por isso que a gente pode entender porque o apóstolo tem alegria. Como não ter alegria nessa esperança viva de que nós fomos feitos para algo maior, para algo mais excelente, para algo mais incrível? Como nós poderíamos não estar alegres, não estar felizes, uma vez que nós pertencemos a Cristo, uma vez que o nosso corpo pode cair por terra aqui, mas na mesma hora estaremos com Cristo, no mesmo momento nós estaremos diante daquele que nos amou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
Meus irmãos, o mundo não pode compreender a nossa fé e a nossa alegria. As pessoas que vivem nesse mundo, que não estão em Cristo, não podem compreender a largura, a profundidade que é pertencer a Jesus, que é o amor de Jesus por nós. Lá nessa cidade, na Nova Jerusalém, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais prisões. Não haverá, meus irmãos. Há poucos dias, ontem mesmo, eu vi uma matéria de um pastor que foi carregado na Índia para uma cidade, no meio da cidade, onde as pessoas batiam nele, batiam com tudo nele, batiam com paus. E quantos pastores têm sido mortos na Nigéria, quantos cristãos têm sido mortos em vários lugares, onde a igreja não pode exercitar a sua fé publicamente. Porque senão eles são mortos. A Bíblia diz que lá, na Nova Jerusalém, lá para onde nós estamos indo, lá para onde Paulo desejava com uma expectativa partir, lá nesse lugar não haverá mais prisões, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nada disso, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais nada disso. Toda lágrima será enxugada e o próprio Senhor fará novas todas as coisas. Aleluias, glórias ao nome de Jesus Cristo. Cristo, meus irmãos, era a vida do apóstolo Paulo. Permita-me fazer essa pergunta a você nessa noite. Permita-me perguntar a você nessa noite. Cristo é a sua vida? Cristo é o seu tudo? Ele é o mais desejado pelo seu coração? Talvez, meus irmãos, para um artista, o viver é a fama e o morrer é o anonimato. Talvez para alguém o viver seja um relacionamento e o morrer seja estar sozinho ou sozinha. Talvez para outros o viver seja o dinheiro e o morrer seja a perda das riquezas. A minha pergunta é: como você preencheria essa lacuna? O viver para mim é. O morrer para mim é. Como você preencheria essa lacuna? Para você, será que o viver seria o reconhecimento, os aplausos e o morrer seria o desprezo de algumas pessoas? Eu não sei, mas o que eu posso dizer é que para o apóstolo Paulo aqui, na Escritura Sagrada que nós estamos lendo, o viver era Cristo. Porque Cristo era o que mais o empolgava. Cristo era o que mais trazia alegria para o seu ser. Cristo era o que fazia a vida do apóstolo Paulo valer a pena. Que demais isso, não é verdade? Será que é Cristo que faz a sua vida valer a pena? Eu quero que você pense um pouco agora. Quero que você pense por um momento agora. Será que você tem colocado a sua alegria, a sua esperança nas coisas? Será que você tem criado ídolos na sua vida? Porque toda hora, toda vez que nós colocamos a nossa alegria, a nossa esperança em alguém, em alguma coisa, sempre que esse alguém ou essa coisa for tirado de nós, logo a nossa alegria, a nossa esperança cai por terra. Porque isso é um ídolo. Ídolos passam, coisas passam, pessoas passam, mas a única coisa que é eterna é Cristo Jesus, é a nossa esperança, é a nossa alegria em Cristo Jesus. Porque nele não há sombra de variação, nele tudo acontece. Nele nós temos tudo o que precisamos, nele nós estamos completos, nele nós temos a plenitude, nós temos plena alegria, alegria completa. Isso é maravilhoso, irmãos.
Para o apóstolo Paulo, morrer era lucro também. Talvez você possa perguntar, por que que o morrer para Paulo era lucro, era ganho? Por quê? Porque de qualquer forma ele estaria com Cristo. E isso era a sua única ambição. Se eu viver, viverei para Cristo. Se eu morrer, morrerei em Cristo. Cristo é tudo que eu preciso, nele eu estou completo, nele eu tenho tudo que eu preciso. Meus irmãos, eu quero concluir nessa noite essa meditação. Hoje nós vamos ficar apenas do verso 20 ao 26 mesmo. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver para o Senhor. Então não fiquemos embaraçados com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo, meus irmãos. Que nós possamos olhemos não apenas para o exemplo de Paulo, mas para os vários exemplos na história da igreja e venhamos aprender que a alegria de Cristo e a alegria em Cristo, esse mundo não pode de forma alguma tirar de nós. Esse mundo não pode oferecer alegria tal. Este mundo não pode oferecer essa alegria eterna, essa plena alegria. Porque a alegria dessa vida, a alegria deste mundo é passageira, é temporal. Mas a alegria que nós temos em Cristo Jesus é atemporal, é eterna e nunca vai cessar. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Que nós possamos viver, meus irmãos, essas 3 lições que nós aprendemos aqui com esse texto. A primeira lição, glorificar a Deus com os nossos corpos, com as nossas vidas. Glorificar a Deus com os nossos corpos e as nossas vidas. Paulo diz que Cristo será engrandecido no meu corpo. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. A segunda lição que nós aprendemos aqui é ter alegria na fé. Viver alegres. Afinal, nós somos o povo que mais tem motivos de viver alegre. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Ter alegria na fé. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é: seja na morte, seja na vida, que nós possamos vivermos para a glória de Deus, servindo o máximo que nós pudermos aqui nessa vida, sendo úteis para o Evangelho o máximo que nós pudermos aqui nessa vida, sendo úteis para o reino, mas nunca nos esquecendo que nós fomos feitos para algo muito maior e muito mais excelente. Um dia, meus irmãos, minhas irmãs, um dia, Missão Graça Abundante, um dia todos nós estaremos juntos com Ele, não apenas nele, mas estaremos juntos com Ele. E nesse dia nós veremos o Senhor da mesma forma que Ele tem nos visto. Nós veremos o Senhor como por Ele somos vistos. Enquanto não chega esse dia, nós vivemos a vida que Ele nos deu para viver aqui de presente. Nós vivemos para a glória dEle, vivemos para a honra dEle, vivemos para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Que você, meu irmão, assim como o apóstolo Paulo, possa glorificar a Deus com o seu corpo. Que você, assim como o apóstolo Paulo, possa ter alegria na fé. Que você, assim como o apóstolo Paulo, possa, na vida ou na morte, viver para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quero convidar você para nós orarmos agora e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado pela alegria que não cessa. Obrigado pela plena alegria. Alegria que nós depositamos em Ti, alegria que advém de um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo.
Obrigado por sua presença, Senhor. Obrigado por tudo, pelo seu sustento. Obrigado pelo teu socorro, Pai, em dias que nós achamos que estamos sozinhos. O que nós aprendemos, Pai, com o apóstolo Paulo aqui, nessa carta aos Filipenses, é que nós devemos ter contentamento, devemos ter alegria nessa vida aqui. E não apenas nessa vida, mas porque nós sabemos que tem uma vida mais excelente, tem uma vida eterna que o Senhor nos deu. Essa vida eterna não acaba com o nosso último suspiro aqui. Essa vida eterna, ela transcende até a eternidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Faz com que venhamos aprender a glorificarmos o Senhor com os nossos corpos, a termos alegria na fé e a vivermos para a sua glória, a glorificarmos o Senhor, quer pela vida, quer pela morte, porque o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é tudo o que precisamos. Nós queremos dizer, como o apóstolo Paulo, o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é lucro, porque o que nos importa, a nossa única ambição é glorificar o nome de Cristo e fazer o nome dele conhecido. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado contentamento através dessa série. O Senhor tem nos ensinado a vivermos alegres, não importando as circunstâncias, não importando aquilo que nós temos passado. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está participando dessa transmissão. Abençoa cada vida. Abençoa aqueles que ouvirão depois. Abençoa onde essa palavra chegar. Que vidas sejam transformadas. Que vidas sejam libertas pelo poder da sua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Você que está acompanhando e porventura não é um cristão, porventura não faz parte de nenhuma igreja, eu te convido a fazer parte da nossa família, tá? Nós iremos voltar no dia 2 de agosto com os nossos cultos, se nada mudar, ok? E você está convidado a fazer parte da nossa igreja. Nós estamos de braços abertos. Nós estamos ali na rua Kiwi Natal, 240, no bairro do Vila Natal, Zona Sul de São Paulo. Você pode entrar em contato conosco através das mensagens da nossa página no Facebook, Missão Graça Abundante, ou no nosso Instagram, Missão Graça Abundante também. Tá bom? Você pode participar recebendo os nossos devocionais, recebendo as nossas palavras que nós damos, tá bom? Você vai ser adicionado numa lista de transmissão onde você vai poder receber todo o nosso conteúdo. Deus abençoe você, que você corra para Cristo, que você se lance em Cristo, que você corra das coisas deste mundo, que você não se detenha nas coisas deste mundo, mas que você corra apenas para Jesus e possa se lançar nos pés dele, porque nele você tem tudo o que precisa. Nele eu também tenho tudo o que eu preciso. Deus abençoe você, tá bom? Domingo que vem, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.